Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo este vídeo. Vocês estão bem? Espero que sim. O porquê eu estou fazendo esse vídeo? Faço esse vídeo porque tem mais um concurso da Polícia Militar em andamento, né? Eu creio que a maioria já fez a sua inscrição. Eu fiz minha inscrição, mas eu não, porque cabe a mim, né, me preparar mais. E é isso que eu quero falar com vocês sobre a fase do psicológico da Polícia Militar. Eu vou ser rápido, claro, sem ficar enrolando muito. Vocês chegam lá na escola, sargento de soldados lá, né? Lá onde que vai ser aplicado o teste coletivo. Lá eles vão formar uma fila, cada um vai entrar, vai ter os seus nomes na parede, número da sua turma, etc. A hora de entrar lá, vocês vão ficar numa fila com vários candidatos, uns segurando lá a plaquinha, turma 41, etc. E vai ter o cabo, sargento, sei lá o que é, deve ser cabo ou sargento. Ele vai dar instruções sobre também a parte de guardar a porcaria do celular, que teve muito candidato que foi eliminado por conta do bendito celular, né? Vai te dar instruções sobre guardar relógio, desligar o celular, sobre fazer os testes, etc. Beleza. Hora de entrar lá, vão subir uma escada, sentarão na cadeira, e aí vai ter o soldado, cabo, sargento, vai te dar as instruções da sala. Vocês vão preencher um papel, né? Com seu nome, sua turma. Ele vai te explicar na lousa, eu não vou ficar dando muitos detalhes porque vocês vão chegar lá já munidos de informações, mas eu quero te dar só uma base aí para vocês não se perderem no dia. Depois disso, vocês vão colocar seu polegar lá, né, nas etapas, desde o dia que vocês colocaram o polegar de vocês lá no TAF, naquela lista com o nome de vocês, etc. Beleza. Ele vai apresentar instruções, tirar dúvidas. Depois disso, o primeiro teste que vocês irão começar, o que ele vai te dar, vai ser o teste palográfico, né? Aí vocês fazem lá o teste de vocês. Depois do palografo, salvo engano, é o HTP. Se não me engano é isso. Ou o Gen36. Mas deve ser o HTP. O que significa HTP? É o desenho das casas, né? Você tem que desenhar uma casa, a árvore, uma outra folha de papel, um homem, uma mulher, né? E G36 é os desenhos lá de geometria. Vocês têm que colocar a imagem conforme o que te pede. Igual como se fosse Detran. Quem já tirou CNH já sabe como que é o procedimento. Depois dessas coisas, vocês no HTP mesmo, né? Tem lá os detalhes, que dia essa árvore nasceu, tá chuvoso, se o tempo tá chuvoso, qual a idade dessa árvore, etc. Essas informações vão estar em várias partes dos desenhos ao qual vocês vão fazer, sobre a casa, sobre o homem, quem é esse homem, quem é essa mulher, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, seu namorado, etc, etc. Depois disso, salvo engano, acho que vem também o teste do BFP. BFP é um teste de personalidade. Vocês vão colocar lá se o seu coração é mole, se você é justo com as pessoas. Vocês colocam lá numa escala de 1 a 5, certo? Beleza, feito isso, ele no meu dia ele não apressou muito, mas só deu uma comunicação verbal falando que tinha que ser rápido, né? Tinha gente aí que tava no desenho ainda e tava atrasando lá dos outros candidatos. Então, para quem não tiver munido psicologicamente, você vai começar a ter ansiedade e vai começar a fazer tudo errado. É aquilo, ele vai te apressar na fala, não tanto, mas vai te dar uma notificação. Cabe a você, candidato,
prender a sua ansiedade e começar a fazer, né, no tempo certo. Relaxa e faz. Não precisa fazer correndo, entendeu? E beleza, depois de todos os testes que você fez, ele vai te dar mais uma instrução, etc, etc. Feito os testes, ou melhor, antes disso, ele deixar, né, a cada teste vocês irem pro banheiro, tomar uma água, jogar uma água na cara, etc. Beleza, feito tudo isso, vocês vão embora, mete marcha. E outra, não saem do estabelecimento, da instituição com pulseira, mano. Não saem com pulseira, certo? Beleza, teste individual. Vocês vão chegar lá no centro administrativo da Polícia Militar, conhecido como Panelão, né? Ao entrar as portas, cada um vai ficar na frente do outro, dentro da instituição. E aquele cabo lá que eu falei, que estava no teste coletivo, antes de nós entrarmos nas salas, ele vai dar mais instruções. Vai chamar cada um pelo nome, RG, vai dar uma identificação a qual você vai ter que colocar no peito. Feito isso, vai fazer todo mundo subir. Todo mundo subiu, vamos ficar numa salinha. Nessa sala ele vai te dar uma mini palestra. Eu não sei se ele contou para alguns de vocês que reprovaram, não sei se ele contou, né, a história de vida dele, sobre o olho dele, que ele foi reprovado, ele fez uma cirurgia, sobre uma motivação de vida, né? Dizendo que quem avalia os testes de vocês são uma banca examinadora e o psicólogo só está lá para ver a sua reação, para anotar o que você fala, para ver se está condizente com o que você colocou no teste coletivo. Feito isso, aquele migué, né, que eles dão, né, se você for reprovado, quer dizer que Deus está te impedindo, etc, etc. Beleza. Até aí tudo bem, até aí eu acredito, mas tem que ser persistente. Depois disso, chega a pressão, né, a pressão acho que todos os candidatos têm. Lucas, nós podemos conversar lá dentro da sala quando o psicólogo sai? Pode conversar normalmente, mas converse baixo, porque vai aparecer psicólogos que vão chamar vocês. Não é por ordem de fileira, é indefinitivo, sabe? É relativo. Vão te chamar conforme eles querem que chame. Então vai aparecer lá um meu bocado de lá de psicólogos e vão te chamar Rafael, ou vai te chamar pelo número 12, que foi o meu número, né? E é nessa hora que quando eles chamam vocês se levantam, vocês ficam como, né? Ansioso, será que vai dar certo? O que eu vou falar? O que o cara vai me perguntar, etc. Beleza. Aí já entrando nessa parte aí do individual, eu estava lá. Salvo engano, acho que era com a cabo Adriele. Antes disso, ela tinha me chamado dentro da sala, com um tom maravilhoso, tendo um sorriso, sabe? Contou uma piadinha antes disso e eu me levantei e fui com ela até a sala. Não falei nada, ela também não me falou nada, fomos andando e adentramos a sala. Ela sentou na cadeira, pediu que eu fechasse a porta. Fechei a porta. E a cadeira, por incrível que pareça, é um teste, pessoal, que ela fez comigo. A cadeira estava no centro, estava a uma distância da mesa. E tinha um papel lá para assinar, colocar meu nome e a data, né? Então, hoje eu vejo, né, a borrada que eu fiz, mas não é só por conta disso, pessoal. É claro que teste coletivo e teste individual, eles são totalmente relevantes, né? O teste coletivo, ele faz eles conhecerem a sua personalidade, do que você coloca lá. O individual, como muitos sabem, é a confirmação do que você colocou no coletivo. Então, eu peguei a cadeira sem a permissão dela e coloquei perto da mesa, na qual eu escrevi meu nome, a data, e depois ela falou para eu colocar a cadeira perto da parede. Coloquei a cadeira perto da parede e ela começou a falar: fale-me, né, Lucas, quem é você? Conte-me quem é você. Depois perguntou sobre os trabalhos que eu passei. Ela queria saber mais sobre os trabalhos, né? Por que ela queria saber mais? Porque eu dei brecha, né? Tinha um trabalho anteriormente de que eu era entulheiro e eu jogava os entulhos nas casas
abandonadas. Nessa parte da conversa eu até falei algumas coisas incongruentes, sem nexo. E naquela parte que eu falei com ela, eu me enrolei e já, né, no pensamento ferrou pra mim e acabou. Mas beleza. Ela falou sobre a idade, a minha profissão, qualidade dos meus pais. Chegou na qualidade dos meus pais, eu errei a profissão dele e eu errei também a idade do meu pai, né? Vou falar pra vocês, sendo sincero, menti pra caramba, irmão. Muitas pessoas já me chegaram, né, já falaram pra mim, seja sincero, seja isso, mostra quem você é, que você vai ser aprovado. Veja bem, é relativo de pessoa para pessoa. Muitos chegam às vezes sinceros, sincero não na medida extrema, né? Ah, você mataria mesmo porque eu odeio o vagabundo. Não, não. Ser sincero, você mostrar, né, de uma forma mais flexibilizada quem você realmente é, não de uma forma mais extrema, né? Mas ser natural. Muitas pessoas falaram isso pra mim, só que eu, vendo vários relatos de candidatos sendo reprovados, optei por ver aquelas aqueles livros de psicologia, né? Desenhos, como que se fazia, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha amigos também que passaram, me davam um bizu. Mas ao chegar no teste coletivo, né? Eu fiz tudo diferente. Chegou no teste do palografo, eu fiz, né? Palografo certinho. Teve umas horas lá que eu errei, por conta que minha mão já tava doendo. E, por incrível que pareça, eu apaguei, mano. Eu apaguei um dos pauzinhos pra tentar refazer novamente. Deu merda. Desculpa pelo meu vocabulário, tá? Mas, feito isso, eu fui no HTP, desenho dos dedos do homem, da casa, e fiz conforme o que eu vi no papel, né, do livro, do psicotécnico. E num dos desenhos do HTP, que se referia ao desenho da casa, eu apaguei a porta e refiz de novo. E eu também apaguei o braço da mulher, a qual eu tinha feito, e eu fiz de novo, né? G36. G36, eu acho que eu errei muita coisa, né? E o BFP, que é um teste essencial na minha visão, é um teste de personalidade, fala muito sobre você. Eu menti pra caramba, né? Menti pra caramba, coloquei coisas que eu sabia, porque eu sou assim, eu me reconheço que eu sou estourado. Não estourado, mas certas coisas me deixam nervoso. E tinha lá no BFP, você fica nervoso, tal, como uma pessoa faz isso, e eu coloquei somente um, sendo que eu poderia ter colocado dois ou três, né? Ou até quatro. E fazendo um adendo aqui, pessoal, é da escala de 1 a 7, tá? De 1 a 7, não é de 1 a 5, é de 1 a 7. Voltando. Então, eu menti muito, né? Menti muito. Ah, você tem coração mole? Eu não tenho coração mole, só que eu coloquei 6 lá, né? Você fala, você se coloca como uma autoridade para falar com as pessoas, etc, né? Você dá a primeira fala com as pessoas. Eu, geralmente, eu dou, né? Mas eu coloquei de uma escala de 5 a 4, salvo engano, né? Então, resumindo, minha entrevista foi uma porcaria. Eu menti pra caramba. Cheguei na entrevista individual, ela falou umas coisas pra mim, eu respondi, só que na minha comunicação eu não consegui. Ela queria saber mais de mim, eu percebi isso, só que eu não consegui estender muito a minha conversa. Creio que a minha entrevista foi em média a uns 4 ou até 5 minutos, 6 minutos. Eu percebi que ela queria estender mais a conversa comigo, querendo conhecer mais quem era eu. Só que eu não sei quantas pessoas têm esse problema, mas eu tenho uma comunicação, uma dicção, não é meio ruim, né? Porque se fosse ruim, eu não estava conversando com vocês e vocês não estavam entendendo o que eu estou falando nesse momento. Mas tem certas palavras que eu me enrolo, mano. Eu me enrolo. Né? Certas palavras que as pessoas não entendem. E eu conversando com ela me perguntando uma coisa, olhando para cima, olhando para baixo, depois olhando pro olho dela. Eu falava o que ela perguntava
e falava coisas incongruentes, né? E ela fazia caras e bocas na medida em que eu falava com ela. E além de eu errar na profissão do meu pai, na idade dele, ela perguntou quantos irmãos eu tinha, perguntou onde eu morava, se eu namorava, se eu corria risco e se dava para mim ser policial numa comunidade e da onde eu estou morando, né? Perguntou as qualidades, ponto negativo. Qualidade, eu falei que eu sou um cara muito sério, né? E não me lembro mais. Nos defeitos eu falei coisa que não era do meu ser, não era inerente da minha pessoa. Eu falei que eu era muito rápido, que eu deveria melhorar para ver os detalhes e sobre minha dicção também. E aí quando eu falei aquilo, eu já infringi uma parte do edital, porque no psicológico, no cronograma lá que eles colocam, falam que o candidato deve ter uma fluência verbal sem enrolações, né? E lá de imediato ela já percebeu, na medida em que eu falava com ela, e o defeito que eu coloquei lá, eu acho que isso foi um contraperfil, salvo engano. Depois perguntou sobre o significado do nome da minha irmã, que o nome da minha irmã é o nome da Bíblia, e perguntou um ponto que me deixou alegre. Perguntou também do ponto que eu fiquei indignado, uma ocorrência no trabalho, onde eu queria atuar. Perguntou sobre o suicídio, se houve, se houvesse um caso errado dentro da viatura como um parceiro, o que eu faria em tal situação, se eu apoiaria a corrupção, o que eu fiz eu estar lá. E por último, quero perguntar algo, né? E é claro, a pergunta padrão. Se você não passar, qual será o seu plano B? E é óbvio, como qualquer um candidato, vou prosseguir, né? Perguntou também sobre o porquê eu queria estar lá. Eu falei sobre progressão de carreira e estabilidade. Mentira, não era esse a minha intenção, né? Mas eu falei porque veio na minha mente. Perguntou onde eu queria atuar, eu perguntei uma pergunta bem básica na ronda escolar. Mentira de novo. Mas eu coloquei mesmo porque se eu perguntasse outra unidade, ela iria abrir mais brechas ou não, e eu acabaria me enrolando, né? Conclusão. Foi aprovado? Não, não foi. Você já esperava isso? Já esperava. Já tinha certeza já. Tinha muita certeza. Eu poderia me preparar? Poderia ser sincero? Poderia ser sincero, mostrar as minhas qualidades, quem sabe, né? Eu passaria. Como você foi na sua prova, Lucas? Fui péssimo, estudou, não estudei, não dei o melhor de mim, fiz 28 de 60 questões, foi uma vergonha, passei, né, porque talvez foi Deus que me deu essa oportunidade, não sei. Ou foi automático, né, pelo sistema, a prova, etc. E passei a prova, passei no TAF. Só que, ao chegar perto do coletivo, eu até me planejei achando que ia ser aprovado, mas quando você chega lá é outra coisa, né? Você faz tudo ao contrário. E eu não tinha, e continuo não tendo, um conhecimento de quem sou eu. Por isso mesmo que eu vou me preparar, né? Buscando saber quem sou eu de fato. Depois dessa reprovação, é óbvio, como qualquer um candidato, você acorda, né, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5h30, para ver o seu nome no Diário Oficial. E você se pergunta, ué, onde está o meu nome no Diário Oficial? E é seco, né? Você coloca lá, buscar e você não vê nada. E você já sabe que você foi reprovado. Poderia ter melhorado, poderia ter tido alguma ajuda, colocado em prática algumas coisas das quais você ouviu, poderia, mas eu já sabia de tudo isso, que eu iria ser reprovado. Eu já esperava. Só que, sabe, quando você espera que você é reprovado, mas na hora, quando vem o resultado, você fala assim, possa ser que venha um milagre.
Pode ser que eu venha a ser aprovado. Só que infelizmente nada daquilo acontece. Então você é cometido de várias coisas, de tristeza, de raiva, de ira, contra a sua pessoa, contra as oportunidades que você perdeu e ainda você continua perdendo. Você fica cabisbaixo, né? É claro, não acomodado, mas momentaneamente você percebe que precisa fazer alguma coisa, precisa mudar. Então uma coisa que eu deixo para vocês é que se preparem, né? Se preparem psicologicamente com algum profissional que tenha conhecimento do concurso. Façam uma terapia e não vão lá achando que ser sinceros possa te aprovar. Talvez possa, se você tem um perfil, né? Talvez possa, ou talvez não, é muito raro, mas possa acontecer. Eu da turma 41, minha turma reprovou bastante, né? Somente 50 aprovados de 106 candidatos, salvo engano. Mas a aprovação foi 50 candidatos que foram aprovados. E foi isso, pessoal. Foi isso. Então é isso que eu quero deixar para vocês, né? Para mim não foi dessa vez. Talvez eu estarei prestando um outro concurso da PM em 2024 que vai abrir. Neste momento eu estou, né, esperando a convocação da GCM de Conchal. Farei também a GCM de São Vicente. Inclusive trarei novidades para vocês sobre isso. E GCM de Santos também tá para abrir, GCM de Cubatão também. Então, o negócio é se preparar. E GCM de Vinhedo, né? Tá aberto aí, vou meter marcha para lá também. Então o negócio é se preparar, né? Não ouvir amiguinhos, não seguir planilhas, né? Muitos já sabem aí. É óbvio que eu não fui robotizado, é óbvio, porque do que eu vi na apostila, eu fiz no HTP, mas quando foi no BFP, G36, eu fiz tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Mas é isso, quero deixar aqui pra vocês aí o resultado. Infelizmente não foi dessa vez, já sabia. E vamos pra cima. Desculpa aí pelo tempo largo, mas eu espero que a maioria veja este áudio aí que eu produzi. Tenha uma boa tarde e boa noite para quem finalizou esse vídeo. Tamo junto.